Eles não querem que você perceba. Mas toda relação humana, por mais simples que pareça, é uma disputa silenciosa por território psicológico. Não importa se é no trabalho, na família, no relacionamento ou entre amigos, em cada conversa, cada gesto e cada aproximação existe um jogo escondido. Alguns querem entrar na sua vida. Outros querem ocupar espaço dentro de você. E alguns querem te dominar por completo. A maioria das pessoas perde essa guerra antes mesmo de perceber que ela começou, porque ninguém ensina como o poder funciona em um nível emocional. Mas hoje você vai entender como isso acontece e como recuperar o controle que você nem sabia que tinha perdido. Manipuladores modernos sabem que quem está emocionalmente desgastado aceita qualquer promessa de melhora. Por isso, eles se aproximam com frases perfeitas. Eu quero te ajudar. Eu entendo você como ninguém. Eu sou diferente. Mas por trás dessa suposta empatia, existe algo mais frio, a vontade de controlar. Manipuladores não querem te melhorar. Eles querem te formatar. Querem que você funcione segundo as regras dele, as expectativas dele, o ritmo dele. O primeiro sinal de perigo é simples. Pessoas que tentam te orientar cedo demais. Elas opinam sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre seu comportamento, mesmo sem ter intimidade real com você. Elas tentam moldar sua rotina, suas decisões e até sua personalidade nos primeiros dias. Isso não é cuidado. Isso é território sendo marcado. Controle psicológico só funciona quando é rápido, emocional e inesperado. Se alguém tenta definir como você deve ser logo no início, essa pessoa não quer caminhar ao seu lado. Ela quer te possuir emocionalmente. Mas por que você cai nisso? Porque seres humanos são feitos de expectativa. Quando estamos cansados, feridos ou sozinhos, nós queremos acreditar que o próximo será melhor. Queremos acreditar que alguém finalmente vai nos tratar como merecemos. Queremos acreditar que encontramos alguém que nos entende. A esperança é uma ilusão perigosa, porque faz você abaixar as defesas, exatamente no momento em que deveria levantá-las. Expectativa é o pior inimigo da lucidez. Manipuladores oferecem esperança e cobram submissão emocional como pagamento. Mas existe um antídoto, e ele começa antes do ataque. A defesa emocional não surge quando o manipulador aparece. Ela surge quando você aprende a reconhecer a si mesmo. Quando você entende que não precisa provar valor. Quando percebe que intimidade verdadeira é construída, não precipitada. Existem 3 pilares que tornam você impossível de dominar. O primeiro é a clareza lenta. Pessoas emocionalmente fortes não oferecem suas dores, segredos, inseguranças ou necessidades cedo demais. Elas não se abrem por ansiedade, carência ou esperança. Elas se abrem por convicção. A clareza lenta impede que o manipulador mapeie sua mente antes que você conheça as intenções dele. O segundo pilar é a distância emocional estratégica. Isso não significa frieza total. Significa observar antes de confiar, testar antes de entregar, escutar antes de se apegar. Quanto mais devagar você constrói intimidade, mais fácil se torna identificar incoerências, exageros, manipulações sutis, urgências estranhas. A distância estratégica elimina a vantagem do predador, a pressa. O terceiro pilar é a consistência fria. Manipuladores dependem da sua adaptação. Eles testam sua reação emocional para saber onde apertar. Eles elogiam para depois cobrar. Eles se aproximam para depois controlar. Eles dão migalhas para depois exigir gratidão.
Mas quando você mantém comportamento estável, tranquilo, sem mudanças repentinas, sem exageros, você se torna ilegível e ninguém domina aquilo que não consegue prever. O erro fatal da maioria das pessoas é tentar agradar cedo demais. Toda vez que você tenta provar algo, você entrega controle psicológico. Quem controla o ritmo, controla a relação. Manipuladores aceleram a conexão. Pessoas fortes desaceleram. O manipulador cria urgência emocional. Pessoas fortes criam tempo para observar. Existe um mecanismo oculto por trás da manipulação. Ele funciona assim. Primeiro, eles te tiram do equilíbrio. Depois, se oferecem como equilíbrio. Eles te geram ansiedade e depois se oferecem como segurança. Eles criam dúvidas e depois se oferecem como respostas. Eles plantam medo e depois se oferecem como proteção. É assim que eles conquistam território dentro da sua mente. Eles te desequilibram emocionalmente para então se tornarem indispensáveis. Isso cria dependência. E dependência é o que dá poder a eles. Mas essa dominação não acontece apenas em relações amorosas. Ela acontece no trabalho, quando alguém te elogia e depois te cobra o dobro. Acontece na amizade, quando alguém diz que se importa, mas usa seu desabafo contra você. Acontece na família, quando alguém usa a culpa para te manter por perto. O manipulador sempre usa a mesma arma, a simetria emocional. Ele age, você reage, ele decide, você explica, ele cobra, você se justifica, ele questiona, você tenta provar. Quanto mais você reage, mais ele controla. A saída desse ciclo é simples, mas poderosa. Você precisa inverter a dinâmica. Precisa deixar de reagir e começar a observar. Precisa deixar de explicar e começar a afirmar. Precisa deixar de justificar e começar a sustentar silêncio. O silêncio, para um manipulador, é um espelho. O desconforto que ele sente não vem de você, mas da própria máscara se quebrando. Quando você para de reagir, o manipulador perde o mapa. Quando você para de demonstrar emoção, ele perde o controle. Quando você responde com neutralidade, ele perde a vantagem. E no momento em que ele percebe que não te controla mais, ele se desespera. Isso nos leva a um ponto essencial. A manipulação só funciona quando você precisa do manipulador. Se você se torna emocionalmente autossuficiente, o poder dele evapora. Por isso, uma das armas mais fortes da psicologia humana é a ameaça silenciosa da saída. Não é gritar que vai embora. Não é fazer drama. Não é desaparecer por orgulho. É simplesmente demonstrar na postura que você está ali por escolha, não por necessidade. Que você não depende da validação dele. Que sua vida continua sem ele. Isso assusta qualquer controlador, porque ninguém pode dominar alguém que pode partir a qualquer momento sem olhar para trás. Mas há algo ainda mais profundo. Manipuladores esperam resistência. Eles esperam que você rebata, explique, se desespere. Eles vivem das suas reações. Então existe uma tática ainda mais alta. A arte de se fazer de bobo. Fingir que não percebe a manipulação. Fingir que não notou o ataque. Fingir que não entendeu a crítica disfarçada. Fingir que não se importou. Quando você não reage, não se defende, não confronta, você desmonta o manipulador em silêncio. Ele perde a referência. Ele perde o controle. Ele perde a sensação de superioridade. E, enquanto ele acha que está ganhando,
Você observa, registra e espera o momento certo para se afastar de forma definitiva. A verdadeira vitória não é vencer o manipulador no jogo dele. É fazer com que ele perceba que nunca teve controle sobre você. É ir embora sem explicação. É retirar energia. É retirar acesso. É retirar presença. É retirar importância. Você não precisa provar nada. Não precisa vencer discussão. Não precisa expor o manipulador. Só precisa não ser mais utilizável. Quando você entende isso, sua mente muda. Você deixa de buscar aprovação, deixa de buscar retorno, deixa de tentar salvar relações destruídas, deixa de aceitar migalhas. Você começa a falar menos, observar mais, analisar mais profundamente. Começa a perceber padrões que antes ignorava. Começa a se tornar frio onde antes era ansioso. Começa a priorizar a sua paz acima da presença de qualquer pessoa. E então algo curioso acontece. Manipuladores passam a evitar você. Eles percebem que você não reage, não se abala, não devolve emoção. Eles percebem que seus ataques não funcionam. Eles percebem que você não se dobra. Você se torna um enigma, um território difícil demais para conquistar, uma mente perigosa demais para controlar. E para um manipulador, não existe nada mais ameaçador do que alguém que não pode ser dominado. A psicologia humana é brutal, mas justa. Quem não entende o jogo se torna peça. Quem entende cedo, domina a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, ninguém domina você. A liberdade emocional não é barulho, não é rebeldia, é silêncio. É soberania sobre a própria mente. É a capacidade de não reagir ao caos. É a sabedoria de saber quando ficar e quando simplesmente ir embora. Se você reconheceu algo de si nesse vídeo, lembre-se, controlar sua própria mente é o primeiro passo para impedir que alguém controle você. E se você entendeu essa verdade, escreva apenas: eu tomo o controle.